Foi onde eu pensei assim: "Caramba, eu quero, mas eu ainda tô meio um pouquinho insegura aqui". Eu tinha muita dúvida a respeito de como melhorar a qualidade de vida da criança com dermatite atópica, como realmente fazer um teste de provocação oral, como que a gente pode falar com a mãe a respeito da janela imunológica, quais alimentos realmente têm evidência que estão relacionados aí com essas questões de diminuir risco de alergia. Tinha muito esse medo de ter uma conduta errada. Ou você chegar para uma mãe e já falando para ela, olha, você vai tirar leite, vão tirar soja, meu Deus, o mundo dessa mãe pode acabar. Mas mesmo tendo passado esses anos de estudo, eu ainda sentia certa dificuldade. Clareou um pouco mais esse mundo das alergias e eu achei que foi bem válido. Eu já me formarei assim, me sentindo muito mais segura e preparada para atender esses pacientes. Eu consegui ter essa segurança, então eu indo na planilha, eu já sei quais suplementos eu consigo prescrever com segurança, porque eu sei que não vai ter aquele nutriente lá na composição que possa causar algum mal para o meu paciente. Ele foi um divisor de águas na minha carreira, porque com ele eu tive muito mais segurança para atender as crianças com diagnóstico de alergia alimentar ou com suspeita de alergia alimentar. E depois disso eu me senti muito mais segura, né, para fazer os atendimentos em alergia alimentar, que não são atendimentos fáceis, a gente precisa ter todo um cuidado, toda uma atenção. A gente consegue realmente ter essa segurança da atuação profissional. Que hoje me traz muita segurança e me proporciona bons resultados com as crianças com diagnóstico de alergia. Então, assim, é um material muito rico e que... Olá, seja bem-vinda à imersão em alergia alimentar para nutricionistas. Eu sou a doutora Raquel Bicudo, nutricionista, doutora em Ciências Aplicadas à Pediatria pela Unifesp. Nesse evento, você vai descobrir como dominar as alergias alimentares com segurança para transformar positivamente a vida dos seus pacientes, mesmo que você nunca tenha estudado sobre alergia alimentar na sua vida. Mesmo que você já tenha estudado sobre o assunto, mas ainda se sinta perdida para atender pacientes com segurança. Ou mesmo que você já tenha se capacitado em alergia alimentar, mas deseja aprender ainda mais para se destacar nos seus atendimentos, assim como aconteceu com as minhas alunas. E ajudou a ter muito mais segurança durante os atendimentos. Eu já tinha alguma experiência em atendimento, atendendo alergia alimentar e nutrição, mas não era meu forte, né? E depois disso eu me senti muito mais segura, né, para fazer os atendimentos em alergia alimentar, que não são atendimentos fáceis. E antes de começar a te mostrar o caminho para você dominar as alergias alimentares com segurança, eu vou te mostrar como surgiu um método que é capaz de fazer isso. Logo que me formei em nutrição, eu fui trabalhar em academia como nutricionista. A minha primeira pós foi em fisiologia do exercício. Nesse período eu já era mãe e, coincidentemente, meu filho Felipe teve alergia a leite e ovo. Eu demorei para diagnosticar exatamente porque eu não tinha conhecimento suficiente em alergia alimentar. Eu passei por médicos que me deram orientações erradas e tinham condutas completamente desatualizadas. Na época, eu não tinha conhecimento para questionar essas condutas. Mas ok, a alergia do meu filho estabilizou quando eu passei a restringir completamente leite e ovo da alimentação dele. E ele seguiu em dieta até os 4 anos de idade. O curioso é que não foi essa dor que me levou para a alergia alimentar. O que me motivou a estudar profundamente sobre alergia alimentar foi que em setembro de 2005 eu fui a um primeiro congresso de nutrição clínica funcional, onde assisti uma palestra sobre alergia ao leite de vaca. Assisti toda a palestra e o discurso da palestrante, resumidamente, era de que leite de vaca não era para ser consumido por ninguém, que fazia mal à saúde, etc. E eu fiquei intrigada, porque eu, como nutri de academia, pensei, meu Deus, e meus pacientes que tomam whey protein? E as minhas orientações sobre o consumo de leite e derivados? Será que eu estou errada na minha conduta? E como fica a vida social, uma vez que o leite está tão inserido, tão presente na nossa alimentação? E o que aconteceu é que no final da palestra eu fui conversar com a nutricionista palestrante e eu perguntei para ela: você disse que não se pode consumir leite de vaca, e eu fiquei curiosa sobre isso, porque isso impacta na vida da pessoa, não só na parte nutricional, como socialmente também. Eu sei disso porque vivo isso com meu filho.
E a palestrante confirmou, sim, é isso mesmo, leite de vaca não é alimento para nós humanos, então não é para consumir. E eu saí da palestra intrigada. Nesse mesmo dia eu fui jantar com meu pai e contei sobre a palestra que havia assistido e comentei que eu estava realmente intrigada com a informação de que não se podia consumir leite de vaca. E coincidentemente meu pai me contou que havia fechado um negócio com uma alergista e me perguntou se eu queria o telefone para falar com ela, porque ela era dessa área. E logo eu quis saber mais, fui atrás. Em resumo, eu entrei em contato com essa alergista e ela me indicou o contato de um outro médico referência em alergia no Brasil. E eu entrei em contato com ele, marquei uma reunião e contei que tinha interesse em estudar sobre alergias alimentares, que como nutricionista eu precisava entender especialmente sobre alergia ao leite de vaca. Ele então me disse para, na sexta-feira seguinte, ir até o ambulatório de alergia alimentar e procurar a alergista que atuava lá, que era referência no assunto. Eu fui até lá e a partir de então eu comecei a frequentar o ambulatório de alergia alimentar do Hospital São Paulo. Todas as sextas-feiras à tarde, lá estava eu acompanhando os atendimentos. Não tinha nenhum nutricionista e eu acompanhava as consultas e as discussões dos médicos e saía de lá cheia de dúvidas anotadas em um caderninho. Eu ia direto para a biblioteca e buscava os livros e revistas científicas que pudessem esclarecer as minhas dúvidas. Eu mal entendi inglês, mas ia lendo, traduzindo e anotando tudo. E pouco a pouco eu comecei a entender mais e criar coragem para fazer perguntas para os médicos. E depois eu fui percebendo que os pacientes tinham questões com alimentação e que como nutricionista eu poderia ajudá-los. Aí eu comecei a pedir licença para atender e foi assim que começou a minha atividade nesta área. E eu passei a atender no ambulatório de alergia alimentar toda sexta-feira, voluntariamente. E conforme eu fui me familiarizando com o tema, eu consegui definir meu projeto de mestrado, que eu levei um tempão para escrever. Mas em 2008, ainda mantendo minhas atividades no ambulatório, eu comecei o mestrado com uma pesquisa sobre teste de provocação oral com leite de vaca. Essa pesquisa conseguiu responder minhas dúvidas sobre quem realmente precisava evitar leite e quem poderia consumi-lo. As respostas para as minhas dúvidas, para as minhas perguntas, eu encontrei na literatura científica e isso me deu segurança para poder levar essas informações adiante. Afinal, não era eu quem estava falando, não era sobre o que eu achava, mas sobre o que havia sido comprovado por dados científicos. Em resumo, de 2008 a 2010 eu fiz o mestrado e entre 2013 e 2017 o doutorado. Então, contando da minha entrada em 2005 até 2021, foram 16 anos atuando como nutricionista do Ambulatório de Alergia Alimentar do Hospital São Paulo e como pesquisadora pelo Departamento de Pediatria da Unifesp. Durante um bom tempo, mais precisamente de 2004 a 2015, eu mantive, paralelo às atividades da Unifesp, meus atendimentos como nutri de uma academia de ginástica. Eu sempre atuei com atendimentos clínicos, mas até entrar na Unifesp eu nunca tinha atendido crianças e eu não me sentia segura para isso. E meu primeiro atendimento particular em alergia alimentar aconteceu em 2005. Meu Deus, como eu senti medo e insegurança. O atendimento aconteceu no consultório da grande alergista que atuava comigo no ambulatório. E eram novos pacientes dela, ela me indicou para atendê-los. E o caso era o seguinte, eram 2 irmãos, um menino de 3 anos e meio e uma menina de 1 ano e meio, alérgicos a leite de vaca. Até então eu nunca havia atendido ninguém alérgico. Isso era no ano de 2005 e eu estava no ambulatório tinha cerca de um mês, só observando, ainda me sentindo muito perdida e despreparada. Não sabia se a conduta seria certa, tinha medo de orientar algo que fizesse mal para a saúde deles. Mas eu topei atendê-los, mesmo morrendo de medo. No dia 1º de dezembro de 2005, fiz a consulta, realizei a avaliação e eu decidi conduzir o tratamento com base na nutrição que eu sabia, aquela que havia aprendido na faculdade, e assim orientei a mãe das crianças. Fiz adequação alimentar de acordo com as necessidades dela. Na consulta, eu pude ver que as crianças não estavam crescendo bem. Mas 2 meses após as minhas orientações, as crianças passaram em consulta novamente e eu pude avaliar que as crianças estavam
pulando na curva de crescimento. Eu fiquei super feliz e eu lembro que a legista colega que me indicou para atendê-los me ligou surpresa e disse: Raquel, eu preciso de você aqui comigo, porque o que você fez foi surpreendente. E como sucesso no tratamento dessas crianças e de outras crianças, essa médica parceira começou a mostrar o meu resultado para outros colegas pediatras. E assim foi indo de boca em boca, graças a Deus. E eu fui me destacando pelo meu trabalho, pelas avaliações e orientações nutricionais. Além dos atendimentos, minha atuação na Unifesp me rendeu indicações para ser palestrante, para expor trabalhos em congressos, para participar em publicações científicas e co-orientar outros nutricionistas que foram surgindo no grupo. E em 2011, já mestre, eu passei a dar aulas na graduação na FMU, uma faculdade particular aqui de São Paulo. Então, como docente, minha ideia passou a ser seguir a carreira acadêmica. Dei muitas palestras gratuitas, participei de muitos congressos e eventos científicos e em 2016 saí da FMU e passei num concurso como professora substituta na Universidade Federal de Alfenas. E a vontade de manter a minha carreira acadêmica só foi aumentando. Até que em 2017, quando eu estava de volta em São Paulo dando aula na faculdade Anhanguera, eu descobri um problema sério de saúde. Eu estava para defender o doutorado e só me preocupava em concluir o doutorado, para em seguida ser submetida à cirurgia. Isso ocorreu em setembro de 2017. Eu passei por uma hemicolectomia direita, ou seja, o meu cólon ascendente teve que ser retirado. E eu tive complicações pós-operatórias e acabei ficando com uma fístula intestinal, um furinho no final do meu intestino delgado. E depois disso, um novo capítulo da minha história começou a ser escrito. Eu tinha me tornado doutora e tinha alguns sonhos, e um deles era passar um tempo fora do país estudando. Então, mesmo internada, recebendo nutrição parenteral, eu fui mexendo todos os pauzinhos para fazer um estágio no Hospital Monte Sinai, em Nova York, um hospital referência mundial em alergia alimentar. E quando o médico me deu alta, eu fui. Fui para Nova York acompanhar o serviço de alergia alimentar de lá num estágio de observação. Fiquei por 3 semanas, mas tive que adiantar a minha volta, porque lá eu descobri que o meu intestino ainda estava furado e eu voltei com urgência para ser operada novamente no Brasil. E mais uma vez internada, mantive minhas atividades, submeti a apresentação de um pôster sobre o meu doutorado no Congresso Americano de Alergia de 2018. O trabalho foi aceito e eu consegui até uma bolsa da Academia Americana com auxílio para ir ao congresso, mas eu não pude ir porque eu estava internada. E quem acabou levando meu pôster para a apresentação foi a doutora Renata, minha grande colega alergista, com quem eu trabalhei no ambulatório, lá da Unifesp. E eu me emociono, porque nessa viagem a doutora Renata me representou e apresentou meu pôster em Orlando enquanto eu estava no hospital. Ela fez até um post dizendo: Raquel, você está aqui sim. Isso foi muito marcante para mim. E depois desses ocorridos, eu fui percebendo que a ideia de prestar concursos para docente pelo Brasil afora era uma ideia que já não se adequava às minhas condições de saúde atuais. E eu acabei sendo então afastado do trabalho por 2 anos. 2018, 2019 foram anos para me dedicar à minha saúde, mas sem largar as publicações. O livro Terapia Nutricional na Alergia Alimentar em Pediatria eu publiquei em 2019, entre outros capítulos de livros, artigos e outros trabalhos. E conforme eu fui melhorando, comecei a aceitar convites para palestrar em eventos novamente, fui arriscando e foi dando certo estar presente nos lugares. Com isso, eu comecei a idealizar um evento organizado por mim. Resolvi colocar a ideia em prática e, junto com uma amiga, organizamos um curso sobre nutrição nas alergias e intolerâncias alimentares, o NAIA. Para minha surpresa, ao abrir as inscrições, as 30 vagas foram rapidamente preenchidas e o evento ia acontecer em março de 2020. Só que nesse meio tempo veio a pandemia e tudo foi cancelado, os voos, os eventos, tudo. E bem nessa mesma época, meu período de licença estava para acabar. Então eu passei por um médico do trabalho e ele disse: você pode voltar a trabalhar, mas apenas online. E a solução foi transformar o curso, que seria presencial, em um curso online. E isso foi o melhor que aconteceu para nós nessa época. O curso, com os nossos encontros, eram os momentos mais quentinhos que nós tínhamos no início da pandemia.
As alunas foram postando a alegria de fazer o curso e muitos outros começaram a me mandar mensagens dizendo que também queriam participar. Com isso, eu acabei criando o curso Terapia Nutricional na Alergia Alimentar, com um conteúdo bem completo e profundo sobre o assunto. E as alunas que participaram no primeiro curso vieram comigo, além de mais 110 inscritos que já estavam na lista de espera aguardando pela oportunidade. E desde então venho trabalhando apenas com atendimentos e cursos online sobre alergia alimentar. E eu estou muito feliz por poder levar a minha voz para mais nutricionistas e compartilhar o conhecimento que eu fui construindo ao longo desses anos. Hoje eu me sinto realizada por estar levando minha vivência para mais pessoas, especialmente sobre esse tema tão pouco explorado pelos nutricionistas, que é a alergia alimentar. Agora que você já conhece um pouco da minha história, vamos à nossa aula. Na aula de hoje eu vou te mostrar como identificar a alergia alimentar no paciente na prática. Vou te mostrar um caso clínico real de um paciente meu e te explicar como você deve proceder na prática. Mas antes de começar, eu quero te mostrar a oportunidade que você, que é nutricionista ou até mesmo estudante de nutrição, está tendo ao se capacitar na área de alergia alimentar para atender pacientes alérgicos com segurança. Estima-se que cerca de 6% das crianças sejam alérgicas a alimentos. A prevalência de alergia alimentar entre os brasileiros é desconhecida, mas estudos apontam que o número de crianças com história de reações e exames positivos para alimentos alergênicos também vem aumentando em nosso país. Diante dessa situação, cresce também o número de pessoas em busca de profissionais qualificados. Existem muitos nutricionistas e pediatras no mercado, mas os profissionais que atendem pacientes com alergia alimentar com segurança ainda são escassos. Por isso, esse é o melhor momento para você se destacar entre os outros profissionais, ganhando autoridade por realizar atendimentos de excelência em pacientes com alergia alimentar ou com suspeita de serem alérgicos. Olha esse dado do IBGE. No Brasil, nasceram cerca de 2,8 milhões de crianças no ano de 2021. Isso dá mais ou menos 321 crianças por hora, ou 7.704 crianças por dia. E se nós formos considerar a estimativa de que a alergia alimentar ocorre em 6% das crianças, há a chance de mais de 460 crianças nascidas por dia se tornarem alérgicos, ou seja, são muitas crianças e muitas famílias precisando de nutricionistas capacitados para atender suas demandas, conduzir o tratamento, orientando de forma correta como deve ser a alimentação delas. Você consegue enxergar a demanda que existe? E por ser uma área pouco explorada pelos nutricionistas, para uma demanda infinita, não tem profissional de saúde, seja nutri ou pediatra, alérgico, suficiente para atender. Isso quer dizer que você, seja estudante de nutrição, seja nutricionista materno, seja nutricionista de outra área que deseja crescer na sua profissão, a alergia alimentar é uma área muitíssimo valiosa dentro da nossa formação. Por isso, basta que você tenha acesso a conteúdos que vão te trazer segurança, sobretudo respaldo em evidências científicas, para que você se destaque na área. Então, vamos lá. Pega papel e caneta que eu vou te passar os conceitos mais importantes que você precisa para dominar as alergias alimentares. Eu vou te explicar 4 conceitos fundamentais. O primeiro é: nem tudo é alergia alimentar. O segundo é: nem toda alergia alimentar é igual. O terceiro é que qualquer alimento pode causar alergia alimentar. E o quarto e último conceito é que o tratamento da alergia alimentar é baseado na exclusão completa do alérgeno envolvido. Anotou os conceitos? Então me acompanha que eu vou explicar direitinho cada um deles e você já vai sair dessa aula sabendo identificar quem tem ou não tem alergia alimentar e como deve ser o tratamento do alérgico. Vamos ao primeiro ponto, que é entender que nem tudo é alergia alimentar. Quando o paciente vem com uma queixa de reação a alimentos, nós precisamos ouvir bem a história clínica que ele tem para nos contar, para que nós possamos pensar se aquilo se parece com uma alergia alimentar ou não. Esses dias mesmo, uma conhecida quis me encaminhar um paciente que achava que estava tendo alergia alimentar porque ele retirou a vesícula não tem muito tempo. Aí ele contou para ela que comeu fundi de queijo, tomou vinho e passou muito mal, teve diarreia e por isso ele começou a achar que estava tendo alergia ao leite e ao glúten.
Bom, só por essa história eu já desconfio muito mais que tenha sido um desconforto pelo excesso de gordura e lactose ingeridos do que uma reação de alergia, você concorda? E esse é apenas um exemplo de inúmeros casos que recebo com histórias de reações a alimentos que não se parecem com alergia alimentar, mas que o paciente já nos traz achando que é alergia. Então, é fundamental entendermos que a alergia alimentar é uma resposta mediada pelo sistema imunológico e ocorre todas as vezes que o organismo dela detecta a presença do alérgeno. Esse conceito nos mostra a diferença entre as alergias e outras reações adversas a alimentos, como por exemplo as reações de intolerância e as reações tóxicas que acontecem quando o paciente ingere um alimento contaminado. Bom, o que já sabemos é que a alergia alimentar é mediada pelo sistema imunológico, mas quais seriam os sintomas que me levariam a desconfiar que a pessoa tem alergia alimentar? Vou responder essa pergunta esclarecendo aquele segundo conceito que eu mencionei, de que nem toda alergia alimentar é igual. Porque assim, cada pessoa pode apresentar um tipo diferente de manifestação alérgica a alimentos, e essas manifestações podem ser de 3 tipos: mediada por IgE, não mediada por IgE e mista. O tipo de alergia mais fácil de ser identificado é o que chamamos de alergia IgE mediada. IgE é a abreviação de imunoglobulina E, um tipo de anticorpo que, quando está envolvido no mecanismo da alergia, faz com que o paciente apresente sintomas imediatos, que geralmente envolvem o sistema cutâneo, ou seja, a pele, o sistema respiratório e o trato gastrointestinal. E, em muitos casos, os pacientes apresentam reações sistêmicas, que nós chamamos de anafilaxia, e essas podem ser fatais, especialmente se envolverem o sistema cardiovascular ou se provocarem dificuldade para respirar. Já o tipo de alergia não mediado por IgE já é mais difícil de ser identificado e pode ser confundido com outras doenças, porque os sintomas são tardios, podendo ser percebidos até 2 a 3 dias depois que a pessoa consumiu o alimento. E esse tipo de alergia é bem comum em bebês, o que dificulta ainda mais a identificação do problema. Mas quando se conhece as características de cada manifestação, fica mais fácil de a gente pensar se é ou não uma alergia. Que nesse grupo das alergias não mediadas por IgE, os sintomas envolvem principalmente o trato gastrointestinal, sendo que as queixas mais comuns que aparecem no consultório são de sangue nas fezes, acompanhado ou não por diarreia e muco. Quando o bebê apresenta esses sintomas, nós dizemos que a hipótese diagnóstica dele é de proctocolite induzida por proteína alimentar. Outras queixas comuns que tendem a aparecer nos bebês costumam ser baixo ganho de peso, cólica importante, que podem ser sintomas de enteropatia induzidos por proteína alimentar. E ainda tem os casos de refluxo gastroesofágico e constipação intestinal que podem ser fisiológicos, mas que quando as queixas são muito importantes, nos fazem começar a pensar em distúrbios de motilidade intestinal induzidos por proteína alimentar, ou seja, os sintomas podem estar associados ao consumo de fórmulas infantis consumidas pelo bebê ou por alguma proteína que a mãe consome e passa para o bebê através do leite materno. Com tantos nomes difíceis que eu mencionei aqui, você já começou a perceber que a alergia alimentar tem nome e sobrenome. Quando a gente escuta a história clínica e pensa que é um caso de alergia, a gente precisa tentar dar nome para o que a criança tem. Falando em nomes difíceis, tem uma manifestação mais rara de alergia alimentar que não é mediada por IgE, mas que pode ser bastante grave, que nós chamamos de FPAS, que em inglês é um nome, em inglês para síndrome da enterocolite induzida por proteína alimentar. E as manifestações, elas podem ser de vômitos, diarreia, baixo ganho de peso, quando o bebê faz uso de fórmulas infantis, ou quando ele apresenta sintomas agudos, pode ser também com consumo de alimentos sólidos além das fórmulas, E esses vômitos podem ser tão importantes que a criança pode desidratar. Com isso, a gente já vê que a alergia não mediada por IgE, ela também pode ser grave. E o terceiro tipo de alergia que eu comentei aqui seriam as manifestações mistas, que geralmente são manifestações crônicas, com envolvimento de diferentes células do sistema imunológico.
Mas as reações imediatas, mediadas por IgE, também pode acontecer. E nesse grupo nós temos a dermatite atópica, que é uma doença crônica de pele, e doenças gastrointestinais eosinofílicas, com destaque para a esofagite eosinofílica. O nome é grande e esquisito, mas eu vou explicar. Esofagite é a inflamação no esôfago e eosinófilos são tipos de glóbulos brancos que nesses casos ficam infiltrados em quantidade elevada na parede do esôfago. Daí o nome esofagite eosinofílica. Viu como a alergia alimentar não é sempre igual? Cada pessoa pode ter um tipo de manifestação. Em alguns casos, ela pode começar apresentando um tipo, depois passar a apresentar outro. E é importante que a gente entenda cada tipo de alergia, a gravidade de cada uma, a idade em que costumam ocorrer, quando costumam desaparecer e quais os alimentos mais envolvidos em cada um dos tipos. E a partir de quando a gente entende isso, a gente já consegue orientar melhor o paciente ou sua família. A gente consegue tranquilizar a mãe do bebê que apresenta sangue nas fezes, dizendo que ele não corre risco de ter uma anafilaxia, por exemplo. Está sentindo quanto esses conceitos são fundamentais? Então, eu já expliquei que nem tudo é alergia, que nem toda alergia alimentar é igual, e agora eu vou falar sobre o terceiro conceito, que é qualquer alimento pode causar alergia alimentar. Como assim, Raquel? Qualquer alimento? Sim, teoricamente sim. Porém, tem 8 alimentos que estão no topo da lista dos mais alergênicos, ou seja, os que mais frequentemente estão relacionados com reações alérgicas. São eles: leite, ovo, trigo, soja, amendoim, castanhas, peixes e frutos do mar. Esses são os mais famosos no mundo das alergias, sendo que leite, ovo, trigo e soja geralmente causam alergias alimentares em crianças, mas que com o passar do tempo elas deixam de ser alérgicas. Já amendoim, castanhas, peixes e frutos do mar estão mais relacionados com reações IgE-mediadas, principalmente em adultos, e essas alergias costumam ser para a vida toda. A parte do alimento que causa alergia geralmente é uma proteína. Então, se alguém tiver alergia a pêssego, por exemplo, a reação será causada por uma proteína presente no pêssego. É importante entendermos isso, entendermos que o alimento vai ser considerado alergênico e deverá ser retirado da dieta da pessoa quando for detectado que ele causa reações, que eles estão envolvidos nas reações que estão ocorrendo. Caso a pessoa não apresente reações alérgicas ou outras condições clínicas provocadas por aquele alimento, nós não precisamos orientar a restrição absoluta desse alimento, nos baseando apenas na fama deles serem alergênicos, ok? Agora, se o alimento for detectado como provocador das reações alérgicas, aí sim nós teremos que fazer valer o quarto e último conceito importante que eu citei no começo da aula, que é sobre o tratamento das alergias. Como eu disse, o tratamento da alergia alimentar ele é baseado na exclusão completa do alérgeno envolvido, ou seja, o paciente não pode comer nem um pouquinho, porque em alguns casos, mínimas quantidades podem ser suficientes para causar reações graves, como as reações anafiláticas, por exemplo. Quando eu mencionei a definição de alergia alimentar, eu disse que é uma reação mediada pelo sistema imunológico e que ocorre todas as vezes que o indivíduo consome o alimento. Sendo assim, para evitar as reações, a pessoa não pode ingerir ou ter contato com aquela proteína alergênica. Agora, pense comigo, se a pessoa vai deixar de comer aquele alimento, ela também deixará de ingerir os nutrientes que aquele alimento poderia fornecer. E se eu tirar muitos alimentos ou grupos inteiros de alimentos da dieta da pessoa, eu vou reduzindo cada vez mais a oportunidade de fornecer nutrientes a ela. E quanto mais restrita for a dieta, maior será o risco nutricional. Então eu costumo dizer que toda dieta de restrição pode impactar o risco nutricional. E o que a literatura nos mostra é que o risco nutricional ele é agravado quando a pessoa apresenta alergia ao leite de vaca, alergia a 2 ou mais alimentos, nos casos de famílias veganas ou vegetarianas também há um maior risco, nos casos em que por alguma questão religiosa ou cultural ela também restringe alimentos, isso aumenta o risco, né? Então, e se a pessoa apresentar comorbidades inflamatórias, o risco é maior ainda. Então, e além do risco nutricional, a pessoa também tem risco de isolamento social, prejuízos emocionais quando ela faz dieta de restrição. Ou seja, o tratamento da alergia alimentar ele pode impactar na qualidade de vida da pessoa e da sua família, dependendo da forma como eles encaram esse tratamento que é baseado na restrição. E o nutricionista precisa perceber todas essas questões.
É fundamental percebermos que a dieta de restrição traz benefícios para a pessoa, porque ela vai ficar livre de reações, mas ela precisa ser orientada e acompanhada para reduzir as consequências negativas que ela pode trazer. Sem contar que quando orientamos restrições sem necessidade, nós podemos atrapalhar o mecanismo de tolerância oral em indivíduos que habitualmente consomem os alimentos sem apresentar reações. Agora eu vou te mostrar um caso clínico que vai exemplificar um pouco do conteúdo que eu trouxe para a aula de hoje. É o caso de um paciente que eu atendi na Unifesp junto com os pediatras residentes de alergia e imunologia. Um menino natural e procedente de São Paulo que chegou ao ambulatório com 6 anos e 3 meses, com queixa de lesões na pele desde os 2 meses de vida. A mãe referiu que amamentou a criança exclusivamente até os 2 meses, mas que após ter sido orientada a complementar as mamadas com fórmula infantil, a criança iniciou um quadro de lesões crostrosas na face e no couro cabeludo. As lesões se mantiveram constantes até que, quando o bebê estava com quase 4 meses, o pediatra disse que poderia ser APLV, alergia à proteína do leite de vaca. Então orientou a mãe a não oferecer mais leite materno e trocou a fórmula por fórmula infantil à base de aminoácidos livres. A partir disso, a criança apresentou uma melhora significativa da pele. Aos 5 meses, a mãe também foi orientada a iniciar a oferta de papa de frutas para a criança, porém foi solicitado que não fossem oferecidos leite de vaca e derivados, considerando o diagnóstico anterior de APLV, e que também não fossem oferecidos ovo e peixe, por serem alimentos muito alergênicos. A criança passou então a receber alimentação complementar, mas a mãe relatava que a pele da criança vivia piorando. Então começaram a pensar em outras alergias alimentares. A mãe contou que quando a criança estava com cerca de 1 ano e 7 meses, eles estavam numa festa e a criança encostou em um bolo com cobertura de marshmallow. Depois coçou o olho e rapidamente ficou com as pálpebras bem inchadas, os olhos vermelhos, lacrimejando, a pele ficou toda vermelha e ele começou a se coçar muito, o nariz ficou escorrendo e a mãe logo deu antialérgico. Correu para dar um banho na criança e ela acabou melhorando sem precisar ir para o hospital. A mãe contou que depois ficou bastante assustada com isso e que passou a ter medo de ir a festas depois desse episódio. Aos 2 anos de vida, a criança se encontrava em uma dieta bastante restrita, consumindo basicamente arroz, batata, mandioquinha e macarrão sem ovos, feijão, carne bovina, alguns legumes, chuchu e abobrinha, algumas frutas, que eram maçã, pera, melão e banana. Pão francês ou bisnaguinha sem leite e sem ovo, com creme vegetal sem leite. Tomava também chá com açúcar, refrigerante sabor limão e comia balas. Aquela fórmula de aminoácidos que ele recebeu foi só até os 2 anos. E mesmo com a dieta hipoalergênica, a mãe dizia que o quadro da pele tinha melhorado parcialmente, mas que por volta dos 4 anos os sintomas voltaram a piorar, independentemente das restrições dietéticas, dos medicamentos e cuidados com a pele e medicamentos por via oral. Os quadros de alergia de pele, eles eram acompanhados de manifestações respiratórias, com coriza e obstrução nasal constantes e episódios frequentes de broncoespasmo. E em relação aos aspectos antropométricos, ele apresentava score Z de estatura para a idade entre -2 e -3, ou seja, baixa estatura para a idade. E score Z de IMC para a idade entre 0 e -1, ou seja, ele era classificado como eutrófico segundo esse índice antropométrico, mas na prática o que a gente via era um menino baixo e com peso proporcional à sua baixa estatura. Os exames feitos pelo paciente mostravam positividade na dosagem de IgE sérica específica para leite de vaca, soja, trigo, ovo, amendoim, além de IgE maior que 100 para ácaros e IgE total acima de 5.000. Eu não sei se com a descrição desse caso você já conseguiu identificar qual tipo de alergia alimentar que esse paciente provavelmente apresenta. Então agora eu gostaria que você parasse um pouco para se lembrar dos tipos de alergia que eu falei durante a aula e tentasse identificar qual seria o tipo provavelmente apresentado por essa criança. Reconheceu? Pois é, esse menino apresentava dermatite atópica grave, além de asma persistente leve e rinite alérgica persistente moderada. E havia a hipótese dessa dermatite atópica estar associada à alergia a múltiplos alimentos. Então, estamos diante de um caso com suspeita de alergia alimentar a múltiplos alimentos que está em dieta de restrição severa, com comprometimento do seu estado nutricional e sem melhora total do quadro.
um caso bastante desafiador, que eu quero continuar apresentando em nossa próxima aula, que vai ao ar quarta-feira. Eu já te adianto que é a aula mais importante da semana. A próxima aula é para você que se sente insegura por não saber se a sua conduta está sendo correta no tratamento do paciente alérgico, porque vai ser a aula em que eu vou te mostrar o jeito errado de tratar um paciente alérgico alimentar. Vou te explicar o que você não deve fazer no caso clínico que abordamos hoje e que você não deve fazer para não errar na sua conduta e prescrição, para não prejudicar a saúde do seu paciente, para que você não se sinta perdida em como conduzir o tratamento, em fazer a reintrodução do alimento alergênico e ao solicitar exames laboratoriais. Sabendo dos erros, você terá segurança para entender o que não fazer. E na última aula eu vou te mostrar o passo a passo da conduta segura e correta no tratamento do paciente alérgico alimentar, que inclui como fazer o teste de provocação oral, a reintrodução dos alimentos. Agora coloca aqui embaixo na aba de comentários o que você achou da aula de hoje. Vou fazer questão de responder uma por uma. A sua participação é muito importante para que eu saiba se ficou alguma dúvida e se você gostou da aula. Quero te convidar para também conhecer os meus perfis oficiais e caso você ainda não me siga no Instagram, Facebook ou YouTube, aqui embaixo estão os links de todos os meus canais oficiais com vários conteúdos que vão te ajudar muito nesse caminho para dominar as alergias alimentares com segurança, para transformar positivamente a vida dos seus pacientes e impactar gerações. Então, eu te espero na próxima aula e eu já te aviso com muita honestidade que a próxima aula é a mais importante da nossa jornada. Não deixe de assistir por nada nesse mundo. Um grande beijo e até lá!